Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente sério, que é como você aprender matemática a partir do zero, zero absoluto, tá? E por que eu decidi fazer esse vídeo? Eu vejo que muitos de vocês sempre fazem essa pergunta, né? Como começar a estudar matemática do zero? E normalmente quem faz essa pergunta tem dificuldade com matemática, aliás, tem muita dificuldade. Então foi por isso que eu decidi mostrar para vocês qual é o caminho que vocês têm que seguir do zero absoluto até você entrar no embalo para conseguir aprender matemática. E por que é tão importante você começar desde o zero absoluto se você tem dificuldade? Porque matemática é uma matéria acumulativa, né? Então você não vai conseguir entender assuntos avançados sem ter a base. E a base é o mais importante e é o que vai te dar a condição de entender outros assuntos que são mais avançados e que exigem um pouco mais dos estudantes. E o que eu vou falar aqui serve para exatas em geral, tá? Não só matemática. Mas é claro que para você entender algumas coisas da física, você precisa de matemática, principalmente de funções, né? E para você entender funções, você precisa de outros temas. Então é uma coisa atrás da outra, é um efeito dominó. E se você perde algum dominó lá no começo, você não consegue dar sequência nos seus estudos, tá? Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final, para você entender todo o passo a passo. E no final ainda vou te dar algumas dicas de como você pode colocar em prática cada uma dessas coisas que eu vou te falar. E eu não sei se você já pesquisou na internet, no YouTube, em algum lugar, exatamente essa pergunta, né? Como estudar matemática do zero? A coisa mais óbvia que você vai encontrar que vão te dizer é que você tem que começar estudando pela famosa matemática básica. Na maioria dos vídeos que você for encontrar, na maioria dos materiais que você for ver pela internet, vai te dizer para você começar daqui, tá? E claro, não tem nada de errado com isso. Mas eu digo para você uma coisa: nem todos vocês estão preparados para começar daqui já. E é uma coisa sutil. Por mais contraintuitivo que isso pareça, tem coisa que vem antes. Essas coisas que vêm antes que às vezes são mais importantes. Se você for um pouco mais a fundo e dar uma pesquisada na internet, você vai encontrar uma outra indicação para você, antes de aprender matemática básica. Você tem que treinar algo que é o seu raciocínio lógico, né? Eu pessoalmente já vi alguns vídeos em que eles recomendam, além de você treinar matemática básica, treinar o seu raciocínio lógico, beleza? E também, claro, o raciocínio lógico ele é fundamental para você aprender matemática, porque é ele que vai te permitir uma habilidade para literalmente raciocinar nos exercícios. Porque vai aqui uma outra dica para você, não sei se você sabe, mas matemática não é uma matéria de memorização. Você precisa estudar e aprender matemática pensando, raciocinando. Por isso que a maioria dos alunos tem dificuldade com a matemática porque eles também decoram fórmulas. E se você decora fórmulas, você não está entendendo quase nada do que está acontecendo ali. E se você não entende a fórmula, você não vai ter certeza de quando aplicar ela e assim por diante. Isso gera outros problemas e além disso, você não está raciocinando quando você simplesmente usa uma fórmula. Então, são alguns problemas que decorrem também de uma falta de habilidade no raciocínio lógico, tá? Então são coisas que estão envolvidas. Então é o que eles recomendam, você vai no raciocínio lógico e vai para a matemática básica. Porém, tem uma coisa que eu quero acrescentar aqui. Isso eu não vi em lugar nenhum, é exclusivo desse vídeo aqui. E eu quero falar para você qual é o primeiro ponto que está faltando para você antes de você treinar o seu raciocínio e ir para a matemática básica. E esse ponto ele é extremamente sutil, mas é extremamente poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se você fizer ele errado, isso impede de você avançar, e se você fizer ele certo, você tem um caminho livre, tá? E qual que é esse ponto então? É a sua mentalidade. Esse ponto ele é absolutamente crucial para você aprender matemática, física, qualquer matéria de exatas, ou melhor, qualquer coisa na sua vida, você precisa ter uma mentalidade correta. E o que eu quero dizer por ter uma mentalidade correta? É você simplesmente parar com aqueles pensamentos de que, eu não sou capaz, matemática não é para mim, matemática é para gente inteligente, coisas desse tipo que vão te bloquear. Porque uma coisa é fato, se você acreditar que não é capaz, de fato você não vai chegar lá. Isso é fato. Porém, para você chegar lá, você precisa acreditar que é capaz, né? São duas coisas. O caminho que você optar por escolher é o caminho que vai ter como consequência para você.
Então eu preciso que você tenha uma mentalidade positiva e que te libere o caminho aqui. Porque o que eu mais vejo são alunos que, mesmo que lá no subconsciente, têm na cabeça de que matemática não é para eles. E se eles pensarem dessa forma, de fato a matemática não vai ser para eles, porque a mentalidade vai estar impedindo. Isso aqui pode te bloquear de uma forma bastante profunda e eu já vi isso acontecer com muitos alunos. Então já recomendo que o seu primeiro passo é você ter uma mentalidade e tendo a mentalidade correta, você pode pular para o próximo passo, que seria desenvolver o seu raciocínio lógico e depois estudar matemática básica, tá? Se você tem dificuldade com matemática, esse daqui é o mapa mais perfeito para você. Pode ser que você tenha problema nesses 3 pontos. Então você tem que arrumar eles começando por aqui. E eu diria para você que esse aqui é o processo mais profundo, talvez mais difícil para vocês, principalmente aquelas pessoas que têm instalado na cabeça que matemática não é para elas. Então isso pode ser o passo mais complicado, tá? Mas é importante que você invista energia para arrumar esse e depois passar para o próximo, beleza? Então essa é a novidade e é de fato o passo a passo definitivo para você conseguir aprender matemática. Esse sim é o caminho do zero para você aprender essa matéria de uma vez por todas. E agora eu quero te dar algumas dicas práticas de como você pode fazer isso. Primeiro, existem várias mentalidades que vão te bloquear. Existem vários exercícios de raciocínio lógico que você pode fazer para desenvolver. E aqui a matemática básica são vários temas que são extensos para se tratar. E eu trato cada passo desse com detalhes dentro do meu curso Matematicamente. Mas, para você hoje, eu quero te dar uma única dica para cada uma delas, para você já começar a colocar em prática a partir desse vídeo, tá? Então, para você treinar, melhorar a sua mentalidade, ter uma mentalidade positiva, eu recomendo esse livro aqui, que é Mindset. Esse aqui é de uma psicóloga PhD, bastante famosa, tá? E é um baita livro para você entender como a sua mentalidade pode te favorecer ou realmente bloquear. E aqui tem alguns exercícios para você praticar a mentalidade e conseguir desbloquear a sua mente para realmente aprender matemática, tá? Então eu recomendo esse livro, vou deixar o link aí na descrição, caso você tenha interesse em comprar ele. Então falando do raciocínio lógico, para você desenvolver o raciocínio lógico, existem 2 formas. Aliás, eu vou falar, são 3 formas, tá? A terceira, eu ainda estou desenvolvendo com os meus alunos, então eu prefiro não falar qual é ainda, mas as duas já estão bem consolidadas. A primeira forma para você desenvolver o seu raciocínio lógico é através de jogos. Claro que não é qualquer jogo, não adianta você jogar Candy Crush, por exemplo, que você não vai evoluir seu raciocínio lógico, né? Porque ali você está praticamente perdendo tempo. Mas tem jogos muito bons que você pode fazer isso, jogos de aplicativo. Um deles que eu posso recomendar para você é o Campo Minado. Se você aprender a jogar o Campo Minado da maneira certa, você vai estar desenvolvendo muito bem o seu raciocínio lógico, tá? Claro que tem muitos outros que eu poderia recomendar, mas eu quero recomendar só um para você já poder colocar em prática. E além dos jogos, você também tem exercícios específicos de raciocínio lógico, como você já deve ter visto, exercícios que costumam cair em concurso e etc. Aqueles de teste de QI são bons para exercitar o raciocínio. Porém, dentro desses exercícios, existem estilos que treinam habilidades diferentes dentro do raciocínio. Por exemplo, você tem exercícios que vão treinar padrões visuais. Você tem outros que vão treinar sequências numéricas, padrão e sequência. Você tem outros que vão treinar sua visão espacial. E a visão espacial ela é tão importante que é a principal barreira que os alunos têm quando vão estudar geometria espacial. Não sei se você já estudou essa matéria, mas visualizar aqueles sólidos, planos, coisas 3D é difícil para quem não treinou essa habilidade de visão espacial, tá? Então, isso é treinado já no começo com o raciocínio lógico. E tem outros estilos de exercício também de raciocínio lógico, tá? Mas esses são só alguns para você ter uma noção, que é um assunto um pouco mais vasto também. Então, depois você parte para a matemática básica. E na matemática básica, você tem uma sequência de temas para ser seguida. Você não pode ir para a matemática básica começando, por exemplo, com funções. Não faz sentido algum você fazer isso, porque para você entender funções tem que ter um monte de coisa antes, beleza? Então, o primeiro tema mais importante que você tem que começar pela matemática básica é números. Você tem que estudar as propriedades dos números. E quando eu digo isso, eu digo, primeiro,
entender as operações básicas, adição, multiplicação, etc., as propriedades. Depois, você tem que entender o que são números primos, né? Isso dentro da aritmética dos números. Entender o que é números primos, entender o que é fatoração de números, né? Depois você tem que estudar o que são divisores. E aí você vai estar preparado para entender MMC, MDC, e aí vem frações, decimais, e esse caminho te leva também à porcentagem. Então é só uma sequência que envolve dentro de números e que sem isso você não entende álgebra. Por isso que é importante você começar por números. Você entender as operações entre eles, as propriedades, fatorações, etc. Você é capaz de entender álgebra. E entendendo álgebra, você entende outros assuntos e outros, tá? É uma sequência. Então esse é o primeiro tema que eu recomendo que você comece a estudar dentro de matemática básica. Beleza? Então fica aí 3 dicas para você. Primeiro, desenvolver a sua mentalidade. E você pode começar isso fazendo isso lendo aquele livro que eu te recomendei e o link está na descrição. Segundo, desenvolver o seu raciocínio lógico, que dentre várias maneiras, uma delas é você jogar campo minado. E terceiro, começar o seu caminho mais extenso, né? Porque a partir dele você começa a entrar na matemática avançada, que é começar pela aritmética, entendendo os números e as propriedades. Tranquilo? Então deixe aí nos comentários se você gostou desse conteúdo, fez sentido para você. E também não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, que é muito importante que você faça isso. Também para receber os próximos conteúdos. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, ou outra coisa que você queira saber para estudar matemática, também deixe aí nos comentários. E aliás, mais uma coisa, eu também fiz um vídeo sobre como estudar matemática da maneira certa, tá? Vou deixar um card aqui em cima e na descrição também para você assistir. Claro que aquilo só faz mais sentido desse momento para frente, né? Quando você já está estudando matemática básica e temas mais avançados. Então, é um vídeo voltado para quem já está estudando matemática mais nesse nível. E também te convido para você entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição. É totalmente de graça. E lá eu também coloco conteúdos exclusivos. Beleza? Você também pode seguir a gente no Instagram. Então, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e que vocês possam, a partir desse vídeo, já dar o primeiro passo em direção a entender matemática.